Hoje a gente vai falar sobre os fatores, os principais fatores de análise de um investimento. E quais seriam esses principais fatores de análise de um investimento? É o tripé dos investimentos, é bem conhecido como tripé dos investimentos. São a rentabilidade, a liquidez e o risco. Normalmente, ainda mais os investidores iniciantes, olham apenas para a rentabilidade de um investimento, o que está totalmente errado, porque muitas vezes a rentabilidade não é o principal, o que você deveria olhar realmente. Isso não quer dizer que esteja errado olhar para a rentabilidade, não. Tudo bem, tá tudo bem olhar para a rentabilidade, mas não apenas para a rentabilidade. Muitas vezes a liquidez é um fator muito mais primordial dentro dos seus investimentos do que a rentabilidade em si. Não vai adiantar você ter um investimento extremamente rentável no seu ponto de vista, sem olhar para os riscos que ele está te fazendo correr, caso esse investimento não dê certo, e sem olhar para a liquidez desse investimento. A liquidez ele é um fator que deve casar com os seus objetivos, sempre. Sempre. Quando a gente for escolher os investimentos, é importante que a gente analise esses três fatores: a rentabilidade, a liquidez e a segurança, olhando para os nossos objetivos. Os objetivos eles devem vir primeiro. Então, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu apetite ao risco, de acordo com o seu horizonte de tempo, é que você vai escolher o melhor investimento. E tem investimento bom, investimento ruim? Não. Todos eles são adequados a cada objetivo, a cada perfil de investidor e a cada horizonte de tempo. Então, os três fatores eles devem ser analisados conjuntamente. Isso não quer dizer que você consiga, em um mesmo investimento, aliar esses três fatores. Você não vai conseguir, em um mesmo investimento, aliar esses três fatores. Agora, quando você estrutura uma carteira de investimentos através de uma alocação de ativos adequada ao seu perfil, você consegue atingir esse objetivo de alinhar esses três fatores, casando eles com os seus objetivos, com as suas necessidades e com o seu perfil de risco. Então, hoje a gente vai trabalhar esses três fatores de uma forma mais genérica. E depois, nas lives seguintes, a gente vai especificar cada um deles e tratar também de cada risco específico. Vamos falar também sobre as ferramentas que a gente tem para mensurar os riscos, mensurar a rentabilidade no investimento, o que é muito interessante, não é verdade? Então vamos lá. Falando sobre a rentabilidade. A rentabilidade, quando a gente escolhe um investimento, normalmente a rentabilidade que é apresentada pelos emissores é a rentabilidade bruta. Só que não é essa que você precisa avaliar, não é essa que você vai analisar. Então, você, investidor, precisa saber e entender como avaliar a rentabilidade do seu investimento. E é preciso você olhar para a rentabilidade líquida. E como é que eu vou saber qual é a rentabilidade líquida do meu investimento? Sabendo aplicar a fórmula. Então, se você pegar esse investimento, essa rentabilidade bruta, e retirar dela os custos que você tem nessa operação, e retirar também os impostos envolvidos naquela aplicação, dependendo do prazo daquele investimento, você vai chegar ao valor da rentabilidade líquida. Mas a gente vai ver todas as formas de mensurar a rentabilidade de um investimento numa live específica. Hoje o objetivo é falar sobre esses três fatores de investimento de uma forma mais genérica. Então é importante que você entenda que a rentabilidade bruta, a rentabilidade que o emissor declara, não é a rentabilidade líquida, não é a rentabilidade que você deve olhar ao fazer uma comparação com outros investimentos, com outros ativos, para escolher o melhor investimento para você, dependendo do seu objetivo e dependendo do caso em concreto. Então, você precisa olhar para a rentabilidade líquida e não para a rentabilidade bruta. E quando a gente fala de liquidez, o que seria a liquidez? A liquidez
liquidez é a agilidade e a facilidade com que você consegue transformar aquele investimento em dinheiro. E não só a facilidade e a agilidade, mas também você conseguir transformar esse investimento em dinheiro por um preço justo. Então, tem alguns investimentos que eles já possuem a liquidez, esse fator implícito, como é o caso do Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um investimento com uma alta liquidez, porque você consegue transformar esse ativo, esse investimento em dinheiro a qualquer momento. Ele tem alta liquidez e você não perde rentabilidade, porque ele rende a taxa de mercado. Então, ele possui essa característica. O Tesouro Selic é um investimento extremamente líquido. Agora, a gente não pode falar a mesma coisa dos outros títulos públicos. Por quê? Embora eles possuam liquidez diária, muitas vezes você pode incorrer em perdas. Por quê? Porque os outros títulos públicos, ao contrário do Tesouro Selic, eles sofrem a marcação a mercado. E a marcação a mercado é um dos riscos que a gente vai estudar daqui para frente, que é o risco de mercado. Então, os títulos também, embora sejam renda fixa e tudo mais, são extremamente seguros. Por quê? Porque eles têm a segurança do governo. Então, levando em consideração a segurança com relação ao risco de crédito, que é um outro risco também que envolve os investimentos, o título público a gente pode dizer que ele é risco zero. Risco de crédito zero, mas isso não quer dizer que ele seja risco de mercado zero. Então, são diversos riscos que a gente deve analisar ao escolher um investimento. Então, você deve sempre, isso você anota e não esquece nunca mais. Todo investimento, primeiro você tem que saber qual é o objetivo, qual é o motivo. Você está investindo aquele dinheiro por quê? Qual é o prazo daquele objetivo? Qual é o seu horizonte de tempo? E aí você vai conhecer a liquidez daquele investimento. Então você tem que entender a liquidez daquele investimento para poder fazer a melhor escolha. E isso é gestão de risco. Quando você casa, quando você alia um investimento com a liquidez que você precisa para o seu objetivo, isso é gestão de risco. Porque se você pegar um investimento com liquidez zero, como a gente pode citar como exemplo um RDB, né? O RDB, os RDBs, eles são liquidez zero. E você só vai poder resgatar o seu investimento na data contratada. Então, não cabe, se eu tenho um investimento daqui, que eu preciso do meu dinheiro daqui a um ano, eu fazer uma aplicação, um investimento que eu só vou poder resgatar daqui a 2 anos. Está entendendo como o fator liquidez é primordial? E muitas vezes ele vem antes da rentabilidade. Então, os três eles precisam ser alinhados dentro dos seus objetivos. Mas entender a liquidez de um investimento é extremamente importante para que você consiga atingir os seus objetivos financeiros. E o terceiro fator, que é o fator de risco, a gente já está até falando aqui, é o risco, é a segurança de um investimento. E o risco, ele está envolvido em qualquer investimento. Qualquer investimento possui risco. Alguns possuem mais risco, outros possuem menos risco. E aí você vai avaliar o quanto de risco, qual é o seu apetite ao risco. Até porque o risco, ele é proporcional à rentabilidade. Então, quanto maior o risco que você aceita correr, maior será a rentabilidade daquele investimento. E como o risco está ligado à rentabilidade, você pode ganhar muito com um investimento de alto risco, mas também pode perder muito com um investimento de alto risco. E é por isso que você tem que saber qual é o seu perfil de risco. Quanto que você aceita correr de risco por uma determinada rentabilidade? Então, você fazendo essa gestão, fazendo o alinhamento dos seus investimentos com os seus objetivos, você vai mitigar esse risco,
vai controlar esse risco. E isso é que é interessante. Você conhecer os riscos envolvidos em cada aplicação para que você possa desenvolver aí uma gestão eficiente desses riscos. Não precisa necessariamente eliminá-los, mas quando os riscos são conhecidos, quando você sabe como lidar com eles, eles deixam de ser risco e passam a ser uma oportunidade. Então, é importante que você não pense em eliminar os riscos, mas sim em conhecê-los e gerenciá-los. E quando a gente fala de risco, a gente tem os riscos que a gente consegue eliminar ou mitigar ele praticamente em zero através da diversificação, que são os riscos diversificáveis, e nós temos também os riscos que a gente não consegue eliminar através da diversificação, que são os riscos não diversificáveis ou os riscos sistemáticos. Esses riscos eles estão ligados a situações macroeconômicas, situações que acontecem no mercado e que influenciam a qualquer investimento. Então não adianta você ter uma carteira totalmente diversificada se acontecendo algum problema macroeconômico, esse risco ele vai interferir, ele vai provocar perdas em todos os ativos da sua carteira, porque eles são riscos não diversificáveis. Mas isso não quer dizer que não existam ferramentas que te auxiliam a reduzir o risco sistêmico. Então você pode também trabalhar esse risco. E a gente possui ferramentas para isso dentro da gestão de risco. E a gente vai ver durante as nossas lives como a gente consegue administrar os riscos sistêmicos dentro da nossa carteira. Não através da diversificação, mas através de outras ferramentas. Então vamos lá. Dentro dos riscos diversificáveis, nós temos o risco, os mais conhecidos são os riscos de crédito e os riscos de liquidez, os riscos operacionais também. Então, os riscos que envolvem, que são específicos de uma determinada aplicação, eles são riscos que a gente consegue trabalhar, gerenciar e até eliminar através de uma boa diversificação de carteira. Então, os riscos operacionais, que tem a ver diretamente com aquele determinado ativo específico. Então, a gente consegue trabalhar através da gestão de uma boa alocação de ativos. E o risco de crédito? O risco de crédito, ele é um risco diversificável, ele é um risco que a gente consegue eliminar, ou pelo menos mitigar ele, assim, reduzir ele drasticamente, através de uma boa diversificação de ativos. E quais seriam os riscos de crédito envolvidos? Eu falei agora, quando eu falei dos títulos públicos, falei que eles possuem o risco de crédito praticamente zero. Por quê? Porque o risco de crédito é o risco de você não ter o seu investimento satisfeito. Aquele acordo que você fez com o emissor daquele título, dele não te pagar o que foi contratado. Isso é o risco de crédito. Então, quando a gente investe em títulos privados, normalmente a gente possui um risco de crédito muito maior. Quando a gente investe em títulos públicos, a gente diz que o risco é praticamente zero, o risco de crédito. Por quê? Porque o governo é o único emissor que pode fazer dinheiro, ele pode gerar dinheiro a qualquer tempo para pagar as dívidas dele. Então, a gente diz assim que os títulos públicos são investimentos livres de risco de crédito. E agora eu pergunto para vocês, e a renda variável e as ações, elas possuem risco de crédito? Vocês entendem que as ações possuem ou não possuem risco de crédito? Isso é muito importante que você saiba. As ações, elas não possuem risco de crédito. O que elas possuem é risco de mercado, a volatilidade do preço das suas ações. Quando você compra uma ação, quando você adquire uma ação, você não está emprestando dinheiro para aquela empresa. Você está se tornando sócio daquela empresa. Então, não existe risco de crédito. Existe o risco de mercado. Existe o risco sistêmico, que está dentro da economia como um todo, e existe o risco não sistêmico, que são os riscos específicos daquele determinado setor que você escolheu,
ou da gestão dessa empresa. Então, são riscos de mercado que influenciam no preço da ação, mas que não são riscos de crédito. Então, pense dessa forma. Ações, renda variável não possui risco de crédito, possui risco de mercado. E a gente tem alguns mecanismos dentro aí do Sistema Financeiro Nacional que ajudam bastante no gerenciamento do risco de crédito. A gente tem o próprio FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma forma de você gerenciar os seus riscos. Se você entende que títulos privados são garantidos pelo FGC até um valor de R$250 mil dentro de uma mesma instituição financeira ou de um conglomerado de instituições financeiras, e se você faz a sua gestão de risco levando isso em consideração, isso é uma excelente ferramenta para a gestão de risco. Então, entender como funciona o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e como ele funciona na prática é extremamente importante também para que você analise os seus investimentos e gerencie o risco da sua carteira. Bom, o que mais a gente pode falar sobre o risco de crédito? A gente tem as agências de rating, que são as agências de avaliação de risco. Essas agências, elas dão uma nota para as instituições e para os títulos que elas emitem. Então, tem uma classificação e é importante que vocês busquem entender essa classificação das agências para que vocês compreendam qual é o risco envolvido naquele determinado ativo que você está escolhendo. Muitas vezes, o emissor daquele título está com sérios problemas financeiros e está emitindo títulos pagando aí 120% do CDI e você olha apenas para a rentabilidade e fala, nossa, peguei uma excelente oportunidade, um CDB me pagando 110 do CDI, nossa, mas aí você não avaliou o emissor do título, não avaliou o risco de crédito desse título. Então, é importante que você olhe não só para a rentabilidade, mas também para o risco envolvido, tanto do título em si, como do emissor daquele título. E quando a gente fala do emissor, a gente fala em risco de crédito. Então, a gente tem as agências de rating, a gente tem também uma excelente ferramenta, que pode ajudar vocês bastante a fazer essa avaliação dos emissores de bancos e financeiras. Vocês podem utilizar o site do Banco Data. O site do Banco Data, você consegue avaliar como é que está a situação daquele emissor. Se ele está com um bom índice de Basileia. E o que é o índice de Basileia? É a reserva de emergência daquele emissor. Então, de acordo com a norma de Basileia, eles precisam ter no mínimo 11% de Basileia. Então, quanto maior, melhor. Agora, abaixo disso, você já pode ficar preocupado, porque aquele emissor ele não tem uma reserva que possa suprir ali os títulos de dívida que ele está emitindo. Então, vocês podem utilizar o site do Banco Data para avaliar o patrimônio líquido, o patrimônio de referência daquele emissor, para avaliar o nível de rate dele, para avaliar como é que está o índice de Basileia dele. E tudo isso vai te ajudar a entender o risco de crédito daquela operação, daquele investimento. Isso é de suma importância para que vocês consigam gerenciar os riscos. Então, nós falamos sobre a rentabilidade, falamos que não é o único fator a ser avaliado numa análise de investimentos. Falamos sobre a liquidez, que ela pode ser mais importante até do que a própria rentabilidade. E falamos também sobre os riscos envolvidos. Falamos aqui sobre o risco de liquidez, risco de crédito e o risco de mercado. Esses riscos eles podem ser não sistemáticos, ou seja, riscos específicos de cada tipo de aplicação, de cada tipo de investimento, ou riscos sistemáticos. E quando a gente fala de risco sistemático, de risco global, de risco macroeconômico, a gente está falando sobre o risco de mercado, da volatilidade desses investimentos. E não só os investimentos de renda variável possuem volatilidade, possuem risco. Os investimentos de renda fixa também. E por conta da marcação a mercado que os títulos públicos sofrem, eles possuem uma grande volatilidade, uma grande variação nesse risco. E esse é o risco de mercado, que você precisa entender e avaliar
antes de fazer a aplicação. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Seria muito interessante se vocês colocassem alguma pergunta para a gente poder interagir. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter live todas as semanas, toda segunda-feira, falando sobre análise e gestão de risco. Hoje, como eu falei, é uma forma geral, é mostrando para vocês os 3 fatores primordiais, principais, ao fazer uma análise de investimentos. Mas a gente tem ferramentas de análise e gestão de risco que auxiliam bastante na hora da gente fazer a análise dos nossos investimentos. E essas ferramentas, tanto para identificar a rentabilidade do meu investimento, será que o meu investimento está sendo realmente vantajoso em comparação ao investimento livre de risco, como o Tesouro Selic? Então, avaliar a rentabilidade de investimentos, avaliar o risco-retorno desses investimentos, avaliar o grau de risco em que eu estou envolvido, colocando meu dinheiro naquela determinada aplicação. Isso tudo vai te ajudar, vai te auxiliar a gerenciar o risco da sua carteira. E como eu falei, eu resolvi fazer essas lives sobre gestão de risco, porque, como planejadora financeira, eu tenho ouvido muito as pessoas falando sobre, por exemplo, criptomoedas. Não é que você não deva investir em criptomoedas. Sim, é até interessante que você tenha uma pequena parte do seu investimento, do seu patrimônio, em ativos de risco, onde você vai buscar ali uma maior rentabilidade. Mas é importante que você conheça esses riscos, que você gerencie esses riscos e como é que você faz a gestão de risco da sua carteira aplicando em ativos extremamente voláteis, colocando uma pequena parte. Então, coloque um valor que você entenda que se porventura der qualquer problema no mercado de hoje para amanhã e você perder toda a sua aplicação, esse dinheiro não vai tirar o seu sono. Então, é como eu falo, se tirou o sono é porque está caro demais. Então, investimento não é para tirar o sono, não é para dor de cabeça, é para te dar conforto e tranquilidade. Então, você tem que pensar dessa forma. Então, quando for investir em ativos extremamente voláteis, extremamente arriscados, pense assim: eu vou colocar uma parte do meu investimento, das minhas economias, mas se porventura der qualquer problema e eu perder todo esse dinheiro, eu vou dormir tranquilo, porque eu estou ali apostando e se eu ganhar o quanto eu quero ganhar naquele investimento, naquela aplicação, eu vou ter ganho ali um valor muito legal. Então, ter essa percepção, entender que todo investimento tem risco, é extremamente importante para que você faça a gestão da sua carteira, a gestão dos riscos envolvidos nos investimentos. Porque o investimento é muito bom, gente. É uma ferramenta que transforma, que possibilita você a realizar projetos financeiros que, se não fosse através dos investimentos, você não conseguiria. Então, você aplica hoje e pode ter certeza que daqui a alguns anos esse montante, aliado aos juros compostos, vai ser um montante significativo para você atingir a sua independência financeira, ou para você comprar a sua casa própria, ou para qualquer outro objetivo que você tenha na sua vida. Então, entenda qual é o seu perfil de risco, entenda quais são os seus objetivos, para que você possa alinhar todas as aplicações existentes no mercado com os seus projetos de vida. Porque investimento é uma ferramenta para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. E tratando eles dessa forma, como ferramentas, você vai conseguir atingir a todo e qualquer objetivo financeiro que você tenha, porque você vai estar analisando adequadamente cada investimento que aparece para você e vai estar gerenciando os riscos envolvidos nessa operação e dando valor ao seu dinheiro, porque se você juntou aquele dinheiro, se você guardou aquele dinheiro, eu tenho certeza que você não quer perder ele de uma hora para outra. Então, gerenciar os riscos das suas aplicações, dos investimentos que você vai estar fazendo, é ter amor ao valor, ao dinheiro que você juntou.
Então, isso é extremamente importante dentro da análise de gestão de risco. Vamos lá. Minha dúvida é se eu fizer investimento todo mês, esse valor é cumulativo. Bom, então, títulos privados, toda vez que você investe, você compra um título novo. Esses títulos, os investimentos como um todo, eles sofrem aí a variação dos juros compostos. Então, é juros sobre juros. Quando você compra um título privado, você compra ele, um título de renda fixa, e você já sabe aí qual é a rentabilidade que você vai receber no final desse investimento. Já quando você investe em títulos públicos, você tem a possibilidade de investir todos os meses no mesmo título. Mas isso não quer dizer que não seja uma nova aplicação. É uma nova aplicação, porque a cada momento que você investe um valor, esse valor vai começar a render daquele momento para frente. Então, mesmo nos títulos públicos, toda vez que você investe, é uma nova aplicação, com novos valores de impostos, novos valores de IOF, de imposto de renda e também novos valores de mercado. Se não for um título Selic, que rende a taxa de juros no mercado, os outros são marcados a mercado. Então, toda vez que você comprar, toda vez que você investir, mesmo que seja mensalmente, você vai estar comprando aquele título num valor diferente. Então, aquele título você está comprando naquele valor. Então, é uma nova aplicação. Mas você pode sim comprar o mesmo título. No caso de títulos públicos, você pode comprar o mesmo título todos os meses. Tá certo? E no caso da renda variável ou de fundos de investimento, da mesma coisa. Você vai comprar cotas de um determinado fundo. Toda vez que você compra uma cota, você começa a contar a partir dali aquela cota, questões de impostos, custos, rentabilidade, começa a partir daquele momento. Então, é um novo investimento. Em ações ou em renda variável, em fundos imobiliários, você acaba fazendo um preço médio. Toda vez que você compra uma ação, você vai acumulando a quantidade de ações, só que cada ação você compra um valor. Então, para a questão de organizar e gerenciar sua carteira de ações, você vai acabar fazendo um preço médio dessas ações. Até para a questão de rentabilidade, você poder avaliar qual foi a rentabilidade que você teve em um determinado período, você precisa entender qual foi ali o seu preço médio, de acordo com todas as aplicações que você fez. Eu acho que eu respondi. Se eu não respondi, coloca novamente que eu vou tentar ser mais específica. Essas taxas de IOF é descontado sozinho ou preciso emitir algum DARF, né? Como faço para pagar esse imposto? Bom, o IOF, gente, ele incide sobre as aplicações financeiras se você resgatar esse investimento dentro do prazo de 30 dias, tá? Ele é em tabela regressiva e ele só incide apenas sobre a rentabilidade. Esse imposto, ele é descontado direto, você não precisa emitir nenhum DARF, nada disso, até porque é renda fixa. Então, ele é descontado direto quando você resgata aquela aplicação antes dos 30 dias e paga o IOF, e quando você resgata, você já resgata líquido, tá? E o imposto de renda, a mesma coisa. Ele já é descontado direto. No caso de renda fixa, é descontado direto. Quando você resgata, já está líquido o imposto de renda. E o imposto de renda também é tabela regressiva. Quanto maior o tempo que você deixar o investimento aplicado, menor será a alíquota de imposto de renda que você vai pagar. E o imposto de renda, ele incide também apenas sobre a rentabilidade, tá? E aí eu queria abrir aqui um parênteses para a gente falar sobre a questão da caderneta de poupança. Muita gente fica preso à caderneta de poupança dizendo que é isenta de imposto de renda, é isenta de IOF, não paga taxa de administração, nada disso. Pessoal, percebam que o IOF, ele só incide sobre a rentabilidade e se você resgatar esse investimento dentro do período de 30 dias. Acontece que a caderneta de poupança não rende absolutamente nada
se você retirar antes da data de aniversário, antes dos 30 dias. Ela não vai render absolutamente nada. Então, não tem o que se falar de rentabilidade ou questão de isenção, porque você só vai pagar IOF numa aplicação se você resgatar antes de 30 dias e sobre a rentabilidade. Se a caderneta de poupança não tem rentabilidade dentro de 30 dias, você não vai pagar absolutamente nada de IOF. Deu para entender? E o imposto de renda é a mesma coisa. A caderneta de poupança é isenta de imposto de renda, mas ela só vai render para você no prazo do aniversário. Então, só vai render uma vez por mês, no prazo de aniversário. Se você resgatar aquela aplicação antes da data do aniversário, você não vai ganhar absolutamente nada. Então, você concorda comigo? Faz sentido para você fazer uma aplicação financeira que pague imposto de renda, que pague IOF, que pague custos, mas que esses impostos sejam aplicados apenas sobre a rentabilidade? Faz sentido para você investir durante um mês e se você porventura for resgatar, você resgatar o seu capital, o capital que você investiu, mais a rentabilidade abatendo os impostos devidos daquela rentabilidade que você teve? Eu acho que é muito mais jogo você trabalhar dessa forma, pensar dessa forma, do que pensar em caderneta de poupança se ela não vai render absolutamente nada para você durante o período de um mês. Ela vai render apenas uma vez a cada 30 dias, quando ela fizer aniversário. Então, você que ainda está preso à caderneta de poupança, pense, é melhor você colocar num tesouro direto, um tesouro Selic, que vai estar rendendo para você diariamente a taxa Selic diária. E caso você resgate esse valor, você vai resgatar o capital mais a rentabilidade, abatido ali os impostos e taxas devidos. Tudo bem que dentro dos títulos públicos nós temos a taxa de custódia de 0,25% ao ano, que é proporcional ao tempo que você deixar o dinheiro aplicado. Então, se você deixou a menos de um ano, você vai pagar um valor menor de taxa de custódia. E essa taxa de custódia ela é cobrada sobre o todo, sobre o montante. Só que percebam também que quando você faz uma aplicação, o objetivo é deixar os juros compostos trabalharem para você. Então, quanto maior o tempo que você deixar o dinheiro aplicado, melhor para você. Maior será a sua rentabilidade, menor será a alíquota de imposto de renda que você vai pagar. Então, isso também, escolher os ativos, casando com os projetos de vida, casando com o seu horizonte de tempo, vão te permitir se beneficiar das taxas tributárias, se beneficiar dessas alíquotas reduzidas. E dentro da renda variável, a gente também tem formas de se beneficiar da isenção de imposto de renda, se fizer uma boa gestão de risco da sua carteira. Tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Essa estágio F, tá sozinho, já respondi. Bom, pessoal, eu espero realmente que essa questão dos 3 fatores do tripé dos investimentos tenha ficado bem claro para vocês. Esses 3 fatores primordiais, principais na análise de um investimento. Eles não são os únicos, eles são os principais. Todo investimento possui os 3 fatores: rentabilidade, liquidez e segurança. Então, você avaliar esses 3 fatores de acordo com os seus projetos, de acordo com o seu horizonte de tempo, de acordo com o seu perfil de risco, vai te ajudar a não perder dinheiro no mercado financeiro. Então, se você quer ser um investidor de sucesso, se você quer investir da maneira correta, aprenda a fazer a análise dos seus investimentos, aprenda a fazer a gestão de risco da sua carteira de investimentos, para que você não perca dinheiro nem para o governo, nem para ninguém. Porque se você fizer uma boa gestão de risco, como eu estou falando, você vai poder se beneficiar das questões tributárias, das alíquotas reduzidas, das isenções, porque você vai estar fazendo uma boa análise, uma boa gestão dos seus investimentos. Lembrando, pessoal, que a gente vai ter live
toda segunda-feira, às 20 horas, encontro marcado aqui. A gente vai trabalhar análise e gestão de riscos. E a análise e gestão de risco não é só isso. Nós temos diversas ferramentas. Então, se você quer aprender a como mensurar o quanto que aquele investimento vai te dar de retorno sobre a taxa livre de risco, que é a taxa Selic, a gente vai ver isso também. Se você quer entender quanto o máximo de perda que você pode ter dentro de um investimento, a gente vai trabalhar também. Isso tudo são ferramentas que são muito fáceis de aplicar e que você vai poder aprender aqui comigo toda segunda-feira às 20 horas. Os investimentos do Tesouro, quais são esses riscos e por que eles existem? Então, como eu falei, abrindo aqui para responder aqui o nosso colega, Tesouro Direto, os títulos do Tesouro, eles são uma aplicação financeira. Então, eles possuem risco, sim. Então, eles possuem risco de mercado, basicamente, porque o risco de crédito, como eu falei, é um risco praticamente zero, porque eles são emitidos pelo governo. E o governo garante a recompra desse investimento. Então, ele recompra esses ativos a qualquer momento. Então, o risco de liquidez também é um risco muito reduzido. Por quê? Porque ele faz a compra desse investimento a qualquer momento. Mas como ele tem a marcação a mercado, como ele é marcado a mercado, a cada dia o mercado precifica esse título, fora o título do Tesouro Selic, os demais títulos do Tesouro Direto, eles são precificados diariamente, eles são marcados a mercado. E isso tem a ver com o risco de mercado. Mas fique tranquilo, acompanhe as lives toda segunda-feira que a gente vai aprender como gerenciar esses riscos de mercado, como evitar perder dinheiro no mercado financeiro e até com a marcação a mercado. Foi um enorme prazer compartilhar com vocês e aguardo a todos para a próxima live de segunda-feira. E dessa vez, chame os amigos, chame a todos que vocês acreditam que precisam entender um pouco mais sobre análise e gestão de risco de investimentos. Foi um enorme prazer, tenham todos uma excelente semana e nos vemos na segunda-feira.